Olá, queridos amigos, queridos irmãos da nossa Casa Federativa. É sempre com muita alegria estar aqui com vocês. Primeiro, agradecendo a Jesus a oportunidade de podermos falar do seu Evangelho, da doutrina espírita, agradecer esses amigos queridos dos dois planos da vida, da Federação Espírita, por mais esse convite, por mais essa oportunidade que nos dá e para nós mesmos reavaliarmos as nossas dificuldades quando precisamos nos debruçar sobre os temas evangélicos e dessa doutrina consoladora. E a todos vocês que estão aí assistindo, refletindo conosco, que nós possamos juntos, em um só pensamento, extrair os melhores conteúdos, as melhores reflexões, os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Hoje vamos falar sobre um texto evangélico, uma parábola de Jesus, se não a mais longa, mas uma das mais longas parábolas de Jesus. Então, com muito conteúdo, dá para nós passarmos, vamos dizer assim, horas e horas nos debruçando sobre o conteúdo espiritual que necessitamos retirar dessa letra, de acordo, claro, com o nosso nível de discussão, porque, com certeza, à medida que esse texto é discutido por irmãos espíritas de conhecimento maior, irmãos espirituais das mais variadas esferas, a retirada, da pérola, do diamante espiritual é cada vez mais límpida. E aqui nós vamos tentar, com a ajuda da codificação espírita, dos queridos benfeitores espirituais, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, e também da interpretação do grande espírita Caiba Chuta, trazer com alguns focos, algumas chaves de interpretação. Antes disso, eu vou fazer a leitura, tá certo, da parábola, para que todos que estão aí acompanhando tenham a ideia dos elementos que acompanham. Quem não a conhece, a parábola do mal rico, a parábola do rico, que não é dito o nome, e de Lázaro, que é, vamos dizer assim, o pobre, o mendigo da parábola. Ou a parábola do rico e do mendigo, ou do rico e do pobre. Então, vamos lá. Está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que algumas traduções, o significado seria no inferno, Vamos colocar aqui um conceito, metafórico, figurado. Ergueu os olhos, ou seja, ele olhou para cima, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, Lázaro estava no seio de Abraão. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está exposto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar
daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá, passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, essa é a parábola, meus irmãos. E aqui vamos pegar alguns pontos interessantes para a nossa reflexão. Então, já de cara, nós temos 2 espíritos que estão encarnados em experiências relacionadas às questões materiais. Então, temos um na prova da riqueza e outra na prova da pobreza. Então, Jesus já nos mostra aqui, né, 2 espíritos em situações opostas, né, com lições a sermos tiradas para quando nós estivermos na experiência da riqueza, porque todos nós iremos passar pelas experiências. Porque está lá em um livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Prova, expiações. O espírito passará por todas as vicissitudes até atingir a perfeição. O espírito, além disso, deve realizar a parte que te cabe na obra de Deus. Então, cada um está aqui, ou reencarnou, para cumprir a sua parte que cabe na obra de Deus. Então, é importante, inicialmente, sabermos que são experiências. Um não é melhor, ou outro não é pior, pela experiência que vivencia, do ponto de vista moral, mas sim como age na experiência. Então, vamos analisar, primeiro, a questão do rico, né? Nós sabemos o quê? Que a prova da pobreza é uma prova dura, né? Mas a prova da riqueza é uma prova perigosa. Por quê? Porque está lá no capítulo 16, nos mostrando o seguinte, que a prova da riqueza pode nos aflorar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a soberba. Então, uma vez sabendo disso, se você está na prova da riqueza, vamos dizer assim dizer, se você tem, né, farturas materiais, inimigos interiores podem nos abater. Então, orgulho, egoísmo, os principais, vaidade. Então, que nós prestemos atenção a quem está com essa prova, nessas situações que irão nos fazer cair. O rico estava vestido de púrpura e de linho finíssimo. Poderia ser porque ele tinha condição de comprar, né? Mas, ao mesmo tempo, poderia ser só mais uma questão de vaidade. E vivia todos os dias. Olha o excesso. Não é o aproveitamento dos bens com moderação. Todos os dias. Regalada esplendidamente. Então, eram todos os dias. Então, utilizava daquilo, aparentemente, somente em benefício próximo. Nós sabemos que
prova da riqueza, ou seja, os bens materiais que Deus nos empresta, é para primeiro avaliar como está a nossa questão de sabedoria, de bondade, de humildade. Uma vez feito essa aferição, deve ser utilizado a riqueza em benefício da humanidade. E quem é a humanidade para o rico? É desde o seu círculo mais próximo até os círculos que Deus irá mandar até ele para que ele ajude, até aqueles num patamar mais alto para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento de empregos, para o desenvolvimento intelectual. Tem coisa mais linda do que você conseguir tirar alguém da escuridão, da ignorância, por não saber ler, escrever, dar oportunidade de desenvolvimento intelectual para quem não tem condições. Depois, essa criatura desenvolve-se e se capacita por chancela de alguém que tem condição financeira para o desenvolvimento profissional, dando dignidade para pessoas que não iriam conseguir se não houvesse a riqueza. Porém, vejam que, pelos dados que se tem, né, dos mais variados estudos, a desigualdade, vamos dizer, né, social em que vivemos na Terra, que faz parte do processo de nós, espíritos imperfeitos, estarmos evoluindo, né, no mundo de prova e expiação, se concentra uma quantidade de riqueza muito grande com poucas pessoas. Né? E existem muitos pobres. Vendo essa parábola, eu estou fazendo uma análise, tá, gente, desse aspecto, desse dado, pelo amor de Deus, tá? À luz da doutrina espírita. Em que aspecto? Será, sabendo que a prova é muito perigosa, né? Só alguns estão numa prova muito perigosa quando eu falo de uma grande quantidade, né, de bens materiais, sejam dinheiro e outras coisas. Vendo essa parábola, e muitos Lázaros, né? Ou, vou reformular, muitos na prova da pobreza. Porque apesar de existir muita gente na prova da pobreza, será que esses que estão na prova da pobreza são Lázaros? Lázaro em hebraico quer dizer aquele que Deus ajudou, aquele que Deus amparou. Olha só como Jesus usa, né, essa palavra de forma interessante. Então, outro aspecto, aprofundando mais, é tirarmos do aspecto agora material da riqueza. Vamos para o aspecto de riqueza mais amplo, a riqueza da saúde. Se hoje nós temos saúde, corpo físico com saúde aparente, pelo menos, se podemos realizar benfeitorias ao próximo decorrente da nossa saúde, nós somos ricos. Os ricos de intelecto, os ricos de qualidades e habilidades, os ricos de família, os ricos nos mais amplos aspectos, que cada um de nós fará uma reflexão e, apesar de qualquer dificuldade que nós estejamos passando na vida, paremos um só segundo, façamos uma prece
Pergunte a Deus: Senhor, onde está? Qual é a minha riqueza? Se porventura eu ainda não souber, ou as minhas riquezas, e onde eu posso empregá-la em benefício do próximo, da humanidade. A riqueza daquele que tem a paciência de escutar o próximo. Olha que maravilha. Isso é uma bênção, né? Onde nós vivemos num mundo de corre-corres, que às vezes a gente não tem tempo nem para parar para escutar o próximo, que está no sofrimento. Às vezes a gente pode evitar um suicídio, dando a oportunidade de ouvir alguém. Aquele que tenha riquezas intelectuais que as pessoas procuram para que o seu intelecto seja colocado em benefício, ajudando a desenvolver aqueles que ainda não têm intelecto relacionado àquela área que você domina mais. Olha que coisa linda. Desenvolvendo os talentos, porque as parábolas elas se interligam cada vez mais. E assim, né, o irmão Caiba-Chuta, no seu livro Parábolas, né, de Jesus, onde ele interpreta várias parábolas, um livro maravilhoso, ele vai interpretar, né, a situação do rico e de Lázaro, agora lá no além-túmulo. Veja a descrição que Jesus faz, essa pérola. Ele vai dizer o seguinte, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Olha, a recepção espiritual de Lázaro. Sendo que aqui não diz que é um Lázaro revoltado, não diz que é um Lázaro criminoso, ou que, apesar de estar na mendicância, roubava. Não, ele estava querendo só as migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, ele só queria o necessário para se alimentar. Que aí a gente já entra, né? Lá, a terceira parte no Livro dos Espíritos, nas leis morais, onde a gente vai estudar lá nos subtítulos, supérfluo necessário. O rico, muito supérfluo, né? Ele só queria as migalhas. Então ele foi levado pelos anjos, foi recebido pelos amigos espirituais, porque ele desenvolveu também a humildade, a resignação, a paciência, confiança em Deus. E os benfeitores amigos, provavelmente aqueles que estavam lá sustentando a sua encarnação, os levaram para o seio de Deus, o seio de Abraão. Não é que não vamos colocar Deus, vamos colocar uma esfera espiritual superior. E Jesus diz, e morreu também o rico, mas foi sepultado. Sepultado significa terra, né? Ficou embaixo da terra. Ou seja, ele ficou na sua condição condizente com o apego à matéria, né? À terra em si. E aí foi depois para o inferno, ou seja, regiões sofredoras. E aí o que é que chama a atenção? Né? Nas regiões sofredoras. Esse rico, ele não parecia ser mau, porque ele já pediu misericórdia, ele já se arrependeu. Então, ele já deu o primeiro passo, conforme o livro O Céu e o Inferno, tá certo? Código Penal da Vida Futura. Tá lá os passos que nós temos que passar. No primeiro passo, quando a gente comete um erro, ou seja, quando a gente falha com as leis de Deus, então, na nossa consciência, primeiro passo, arrependimento. Olha que lindo. Ele fez, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Arrependimento. Humildade agora, ó, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado.
Ou seja, aquele que mendigava na sua casa, ele agora pede ajuda. Olha que lindo. Trabalhou humildade, quanto tempo levou, o que seja. Mas, infelizmente, quantos de nós desencarnamos e nós continuamos no orgulho, na revolta, na arrogância, no plano espiritual? E ele aqui já meio que foi se arrependendo. E queria uma misericórdia. Aí alguém pode dizer, nossa, mas Abraão foi lá e disse, olha, recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro somente males. E agora está consolado e estou atormentado. Tem um grande abismo espiritual entre nós. E não dá para ele ir aí. Poxa, alguém pode dizer assim, nossa, mas que Abraão, não é? Vamos dizer assim, muito duro, né? Não quis ajudar. Isso é pedindo ajuda, o rico, arrependido. Essa é a nossa interpretação de espíritos imperfeitos. Mas vindo do Cristo, sempre tem alguma lição. Né? E está no livro Pontos e Contos, onde Humberto de Campos, estudando, né? Esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos estudando essa parábola no mundo espiritual. Alguém fez uma pergunta sobre isso, né? E aí, o benfeitor disse, mas espera aí, você está achando que os benfeitores fariam malfeitorias, né? E a interpretação é que se dá, olha, o sofrimento do rico é necessário para que ele desabroche mais. Já que na vida ele teve muitas regalias e praticamente nenhum sofrimento. Esse nível de sofrimento dele ainda não é o suficiente para isso. Vejamos André Luiz. 8 anos nas regiões umbralinas. Vocês acham que a mãe dele deixava de visitar? Clarencio estava sempre por lá. Mas ele tinha condição de ser resgatado naquele momento? Não. Passou 8 anos num sofrimento reparador, redentor, para aí, quando ele fez uma prece, quando ele se arrependeu, foi quando ele foi resgatado amplamente. E assim continua, né? O rico, como diz Caibachutel nessa interpretação. O mendigo vai para a abundância. E o rico agora é quem passa a mendigar. Então, é o reverso da medalha. Nós somos uma medalha. Nós temos duas faces. Em que aspecto? Uma, a que é o exterior. Tá? Pega uma medalha, geralmente tem uma foto de alguém, e atrás o valor. Né? Então, como diz Caibachuto, interpretação desse querido espírita, benfeitor, né? E ele vai dizer, olha, o que vale na moeda é o reverso. Então, não adianta o exterior nosso. O que vale nosso é o interior. Ou seja, nossas virtudes adquiridas durante as provas, durante as experiências. Então, Lázaro, no plano espiritual, é alguém vitorioso, venceu a prova da pobreza. Já, infelizmente, o rico falhou na prova. Uma vez, né, que a riqueza lhe obliterou os sentimentos de amor ao próximo. Acirrou-lhe o orgulho, desenvolveu-lhe o egoísmo. Mas alguém pode dizer, mas Júlio, e aí? Né? E por que tem, então, a riqueza? Né? E aí, está tudo muito bem descrito no livro intitulado Dinheiro, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em vários textos, Emmanuel vai dizer que, né, fio metal, ou dinheiro, ou qualquer moeda de valor, ele é neutro. Vai depender em para quê e com o que nós iremos usar.
que é que eu posso fazer com o que eu tenho de bem material em benefício do próximo? Não só de mim. Não só para mim. E continuando na parábola, o rico diz, olha, então manda alguém lá, né? Algum dos mortos. Vá lá na minha família, eu tenho 5 irmãos. Olha que interessante. Só um parênteses, né? Olha só, Jesus descrevendo de que os mortos podem falar com os vivos. Olha só, que interessante isso daí. Não é que os mortos voltam. Abraão não disse que os mortos não poderiam voltar aqui. Ele só diz o seguinte, ora, já tem Moisés e os profetas. Se eu mandar algum dos mortos para lá, não vai adiantar nada. Por quê? Se os benfeitores maiores, Moisés e os profetas, são benfeitores maiores, não são ouvidos pela sua família, como é que eu vou mandar algum morto aqui? Qualquer um que seja, para dizer isso, não é? É a mesma coisa. E nós agora temos Evangelho, nós temos doutrina espírita, e toda uma obra subsidiária maravilhosa, como a obra de André Luiz, né? A nos informar os acontecimentos do mundo espiritual. Sendo que é interessante essa resposta de Abraão, né? Como diz o benfeitor Emmanuel, né? Nessa interpretação, no livro Pão Nosso, no capítulo 116, ouçamos, em que esses ensinamentos de todos os dias, né? Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. E muito mais, nós que estamos no movimento espírita, na casa espírita, na federação espírita, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam que lhe convém aos interesses essenciais. Continua Emmanuel. Ninguém justifica a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. Para uns, ou para a maioria de nós, quando a gente escuta isso, o desenvolvimento da renúncia faz parte do processo reencarnatório, da renúncia em favor do próximo. Então, o mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender o circo exclusivista da criatura. Porque, às vezes, teve um outro lado aí do rico, né? Ele falou, né, para dar notícia à sua família. Ele já pensou na família, mas ele poderia dizer, olha, pai Abraão, avisa todos aqueles que estão na mesma condição que eu estou passando. Ou passei na terra para que eles não cometam o mesmo erro que eu. Então, o grande problema não está nisso, mas na deliberação de cada homem, quando a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. É isso que nós temos. Então, meus queridos amigos, essa era a nossa despretensiosa, singela, mas de muito coração para vocês que acompanham aí a Fern TV, nos mais diversas redes sociais. Que Jesus nos abençoe a passar por essas provas duras e perigosas, pobreza e riqueza, respectivamente, ao longo da nossa caminhada, em benefício da nossa verdadeira felicidade. Que nós possamos, com o auxílio dos amigos espirituais, com o auxílio do Evangelho, da doutrina espírita, cada qual, em cada momento, passarmos por essas situações cotidianas, mas importantíssimas, para a conquista das nossas verdadeiras riquezas.
que são as riquezas do Espírito. Muita paz a todos.